A minha companhia luxuosa aqui é de Felipe Rolim, comentarista do Cazé TV, comentarista do Lance, comentarista de muitos veículos por aí. Está trabalhando pouco nessa Copa do Mundo, né, Rolim? Tranquilo, Xande. Bom dia, tudo bem? Que bom, né? Que bom, né? A gente esperou 4 anos e meio, né? Apelar para maquiagem, né? Para esconder as olheiras. A gente esperou 4 anos e meio para a Copa do Mundo, né? Não foram 4 anos como de costume, então a gente aproveita para trabalhar o máximo que der. Bom dia para a galera que está em casa acompanhando aqui com a gente. Oitavas de final começaram ontem com um jogo de manhã que tinha tudo para ser um jogo chato, né? Holanda e Estados Unidos fizeram primeiras fases ali que, né, não apresentaram tudo que podiam apresentar. A Holanda veio para a Copa, a Holanda chegou no Catar ontem, cheguei, né? E chegou respeitando os Estados Unidos, a verdade é essa, jogou e ganhou bem, porque travou ali as poucas saídas que o time americano tinha. E de tarde, aquele jogo que, quando aconteceu o segundo gol argentino, bom, matou, né? Acabou. Aí entra aquele gol australiano e vira uma festa aqui no Brasil. Se impõe, né? E o sufoco se impõe. E a Argentina mostra que chegou na Copa com goleiro, né? Tem isso também. Isso. Tiveram 2 leituras aqui na redação e eu quero te ouvir. A Argentina sofreu ou não sofreu? A Argentina sofreu porque a Austrália competiu. Toda a bola da Austrália, a Austrália abordava o jogador da Argentina, levou o jogo para o físico. Era uma mão no ombro, era uma beliscada, era uma ombrada. E tem que fazer isso, sabe? Não estou condenando, não. O juiz que deu jeito no jogo. A Austrália marcou num 4-4-2, o Irvine jogou um pouco mais à frente para não deixar a bola chegar nos volantes argentinos, né, que conduzem ali o jogo, o Depou, o Enzo Fernandes. Então, teve um estudo da Austrália, que sabe que é muito mais fraca, e teve uma tentativa de jogar para o jogo físico, né? A gente teve praticamente uma briga pelas laterais, né? De um lado o Acunha e o Deguenek, um batendo no outro o jogo inteiro, e do outro lado o Molina e o Berrite, um batendo no jogo, um batendo no outro o jogo inteiro. A Austrália tentou levar para o jogo físico e tentou dar uma equilibrada, mas o Messi fez uma diferença absurda. Ontem a gente teve um recital do Messi. E ontem, o jogo da Argentina fechou o dia, né? E a gente começou o dia com Holanda e Estados Unidos. A Holanda jogou bem. A Holanda jogou melhor que na primeira fase. A Holanda é a cabeça de chave virtual, como aconteceu com o Uruguai em 2010, porque pega um grupo de sede que o time da sede é ruim, né? Foi desagradável ver a seleção do Catar numa Copa do Mundo, né? Não foi uma seleção com nível para jogar a Copa. E aí a Holanda vira cabeça de chave num grupo teoricamente fraco, principalmente depois que o Sadio Mané ficou fora da Copa. O Guarília já está aqui com a gente. Guarília, bom dia para você. Teve entrevista coletiva do Tite agora há pouco, né? Começa com aquele nosso padrão. A programação do dia da seleção brasileira para a gente mergulhar nessa entrevista coletiva do Tite, que tem assunto para a gente falar. Bom dia, Xande. Bom dia, Rolim. Hoje já começou agitado o dia, né? A programação é que daqui a pouquinho, ao meio-dia, muito daqui a pouquinho mesmo, o Brasil treina pela última vez antes de enfrentar a Coreia do Sul pelas oitavas de final da Copa do Mundo. E vai ser um treino revelador aí, segundo o Tite disse na entrevista coletiva e agora há pouco, né? Que ele falou que vai depender desse treino para saber se o Neymar vai jogar ou não essas oitavas de final. Olha, eu vou pedir licença aqui ao Rolim e ao Guarília. Eu vou falar aqui para a câmera aqui pelo seguinte. Eu quero falar um pouquinho de Neymar. Vocês fecham aqui na minha aqui, pode ser? Maravilha, ó. Se o Messi tivesse lesionado na primeira rodada da Copa do Mundo, tivesse saído com com o tornozelo inchado daquela maneira e tivesse pronto para jogar nas oitavas de final, acredito que parte da imprensa brasileira estaria dizendo que o Messi se entrega para essa Copa do Mundo. O nível, você pode criticar o Neymar por vários motivos, questões políticas, questões de declaração, questão de personalidade, mas o que não dá para criticar o Neymar é no comprometimento. Ele voltar nas oitavas de final, é claro que tem uma questão biológica, de um jogador privilegiado biologicamente, que se recupera com uma facilidade tremenda. Ontem a gente viu o vídeo do treinamento dele com movimentos mais lentos, mas agora sim, com movimentos parecem mais naturais para uma situação de jogo. Novamente, você pode criticar o Neymar da onde você quiser, personalidade, política, mas não dá para criticar a entrega do Neymar. Eu gosto de ler um pouquinho fora do futebol também, e alguns filósofos dizem o seguinte, inclusive Lucrécio, lá em Roma Antiga, puxei fundo. A paixão faz a gente enxergar perfeições onde não existem
e a não paixão faz a gente enxergar imperfeições onde não existem. E eu acho que é um pouquinho do caso do Neymar. A gente enxerga, às vezes, perfeições demais no Messi e imperfeições demais no Neymar. O que não dá para criticar ele é o comprometimento dele. Poucos dias depois de uma lesão que deixou o tornozelo dele inchado, parecendo uma bola, esse jogador já está recuperado para jogar um jogo de Copa do Mundo. Agora, não me parece, vou trazer aqui o detalhe da entrevista coletiva que me chamou bastante atenção. Todo mundo tentou tirar a resposta do Tite de quem seria titular, quem não seria, então qual seria a equipe. Ele falou que se o Neymar estiver bem, ok, os outros 10 eu não escalo. Aí a última pergunta é de Galvão Bueno. E aí o Galvão Bueno pergunta o seguinte, eu falo do Pelé, dá aquele show que o Galvão Bueno tem que dar, e tem que dar mesmo, ele é o maior de todos, na minha opinião. E aí depois ele pergunta o seguinte, Tite, dá para imaginar o time da estreia? Podemos imaginar o time da estreia? O Tite respira, ele está respondendo para o Galvão Bueno. Sim. E diz o seguinte, pode. Se pode, a gente espelha o time da estreia. Na verdade, não pode, porque não tem uma eleição. Exatamente, é isso que eu ia dizer. Pode, dentro das possibilidades que o Tite tem, médicas, dos jogadores que, obviamente, não podem jogar. Agora, se a gente pode imaginar o time da estreia, é Neymar de titular. É Neymar de titular. O problema de imaginar o time da estreia é que, se o Tite fala isso, pensando em só mexer na vaga do Alexandre, é sinal que ele vai manter o Danilo do lado direito. Aí, quem ele vai improvisar do lado esquerdo? Na verdade, o jogador... Embora o Marquinhos tenha jogado bem, mas o Marquinhos vai jogar bem em qualquer lugar da zaga, inclusive de volante, porque ele é um ótimo defensor. Só não dá para mexer muito ali no que já está muito organizadinho ali atrás. Então, se com essa história de time da estreia é o Danilo na direita, quem vai jogar na esquerda? Daniel Alves? Isso pode acontecer também. Até para fazer o lateral que constrói por dentro com o Casemiro. Agora, aí você falou do respeito da Coreia, e aí eu vou jogar essa pergunta para você e para o Guarilha. Mas também não é respeitar demais a Coreia, arriscando o Neymar titular? Então, é respeitar a Coreia, e aí eu não sei a régua, e acho que tem um desejo também do Neymar aí. Acho que é impossível que o jogador que está se recuperando e treina não queira jogar. Mas aí tem que dar o freio no cara. Você mostra a foto do tornozelo dele, ó. Isso daqui faz... Quantos dias faz isso aqui, Neymar? Olha, beleza, a sua entrega é excepcional. Eu mesmo elogiei aqui, mas a gente precisa de você nas quartas, na semi e numa possível final. Guarilha, o que você acha? Eu acho que o respeito da Coreia, pelo que a gente está vendo na Copa, é necessário, né? Eu acho que tem que ter essa cautela aí, porque qualquer golzinho aí no final, meio safado, igual foi com o Camarões, a gente pode estar perdido. E só acrescentando, o Tite deu uma outra pista da escalação, que foi, se a gente perceber onde cada jogador já jogou em seus clubes, a gente vai matar essa definição da zaga. Então, como o Danilo já jogou de lateral esquerdo, eu acredito que ele deu essa pista. Já jogou ali, acho que no Manchester City mais, que ele jogou pelo lado esquerdo. E eu acho que para mim essa foi a pista. E quando o Galvão perguntou, ele perguntou do meio para frente, do Casemiro para frente. Então, se podia ser igual da estreia. Então, eu acho que realmente o do meio para frente pode ser igual da estreia. Do meio para trás é que a gente já está com essa dúvida mesmo. Bora viajar para o Catar, então? Diego Floriano está com a gente, direto do estádio, aonde ele está na arquibancada nesse momento. Diego, bom dia para você. França, Polônia. Conta para a gente, bom dia, Xande, bom dia, muitos franceses aqui no Alto Mama, que é um estádio belíssimo de arquitetura. Não consegui entrar lá de fora por causa da internet, mas é um estádio espetacular. Ele tem como influência o chapéu que os árabes, que são mais jovens, estão partindo para a transição adulta. Eles usam esse chapéu e a arquitetura foi moldada nesse sentido, nessa inspiração. Também eles se orgulham muito desse estádio, porque foi o único dos 8 estádios construídos para a Copa que foi construído só por catares. Então, só as pessoas que nasceram no Catar construíram esse estádio e participaram aqui de toda a parte de edificação. E olha que interessante, esse estádio tem capacidade de um pouco mais de 40 mil pessoas e ao fim da Copa ele vai ser um pouco reduzido. Ele vai ficar com 20 mil torcedores a capacidade e vai ter hotel, shopping e até uma mesquita. Eles vão usar a partir da estrutura desse estádio aqui. Ou seja, vai ter tudo menos bola. Exato. Você vai comendo, você pode estar acendendo e desligando luz.
A gente já está aqui naqueles preparativos pré-jogo, em que as bandeiras vão ser colocadas no campo, onde vai ter a taça que fica no centro do campo, no pré-jogo. Muito francês, os franceses muito confiantes, os poloneses nada confiantes. E eu tenho a questão do Neymar, que você falou no começo da transmissão, eu assino embaixo. Se fosse o Messi voltando numas oitavas de final após uma lesão, estaria todo mundo aplaudindo e glorificando o Messi. Mas o brasileiro tem essa síndrome de vitimismo, às vezes até de coitado. A gente tem que valorizar muito o nosso líder técnico, o nosso camisa 10, que veio muito focado para essa Copa. Eu acredito muito no Neymar amanhã. Inclusive, a gente recebeu a informação, eu estou com um amigo meu aqui, que conhece um ex-jogador de futebol, e que o pai do Neymar mandou uma mensagem dizendo ele estará nas quartas. Agora estou tentando tirar a informação se desde o começo ou não. O que chega para a gente é que é outra França depois que o Benzema foi para casa. É outra França. Eu falei isso. Ele poderia ter continuado com o grupo, mas me parece que é melhor esse cara. É melhor o cara. Se não é para resolver em campo, É. Esse não é aquele cara que ajuda no vestiário. Vê a Copa da França, gente. É mais tranquilo. E uma Polônia legado Paulo Sousa. Eu acho que o Paulo Sousa faria mais com esse time. Eu também. Eu acho que o Paulo Sousa faria mais com esse time. Eu vou te contar um negócio. O negócio está tão feio para a Polônia. Pior que tá eu acho que o Paulo Sousa fez falta. Embora tenha se classificado. E a gente já tem também a escalação da Polônia. A Polônia não vem com as duas torres. A Polônia não vem com Lewandowski e com Milik. A Polônia tira o Milik, né? O Krychowiak vai ser ali o volante entre defesa e meio de campo, né? Vai para um 4-1-4-1, vai para um 4-5-1, né? Vai com duas linhas bem baixas, que é o que a gente está vendo a Polônia fazer, e só o Lewandowski de frente. Era jogo para vir com o Lewandowski e o Milik. Tem que ir para cima da França? Não tem que ir para cima da França, mas tem que incomodar a zaga francesa. O Pamecano é um zagueiraço, sabe sair jogando. 1 contra 1 dele, quando ele tem que defender o espaço. Às vezes ele até... tenta correr que eu vou chegar antes de você se você tentar me driblar na correria. Só que ele é um zagueiro que ainda precisa melhorar muito para sustentar pivô. Muito. Você bota qualquer centroavante grande, meia sola, não precisa ser primeira prateleira. O Pamecano se enrola. Ele é grandão, mas ele tem muita dificuldade de usar o corpo num contra um, quando o centroavante vem de costas para ele. Lewandowski faz isso bem e o Milik faz isso bem. Eu iria com os dois contra a França e seguraria o meio de campo, mas não é o que a Polônia vai fazer. Mas o Southgate colocou a Inglaterra na final da Eurocopa, numa semifinal de Copa do Mundo, que não acontecia há 300 anos, e ele tem um time que tem que disputar espaço nos clubes com jogadores de fora. Sim. O Calvin Phillips, até o ano passado, era indiscutivelmente um dos titulares pilares da seleção inglesa. Só que hoje ele é reserva do Rodri, e enquanto continuar no City, vai ser reserva do Rodri, que o Rodri talvez seja o melhor primeiro volante do mundo, ele junto com o Casemiro. E aí você começa a ter o problema, né? O Foden é ótimo jogador, disputa espaço com o Grealish, os dois estão na seleção e tem que arrumar espaço para o Sterling, que não joga tão bem em clube, mas na seleção ele vai bem demais. Então, o Harry Kane é um jogador que pode não estar fazendo gol, mas o que ele dá de assistência, o que ele abre espaço, sabe? O que ele tem de inteligente ali para ser um 9. Um jogador muito importante. Pois é, e Copa, o jogador pega uma confiança, ele começa a jogar melhor do que estava no clube. É o caso do Sterling, é o caso do Rashford, que quase não foi convocado e está aí fazendo um gol atrás do outro. Então, gosto dessa seleção da Inglaterra, acho que pode apresentar mais, como todas as seleções eu acho que podem apresentar mais, mas eu não jogo pedra no Southgate, não. E acho que é uma seleção que é a favorita. Contra um Senegal que não tem mais o Sadio Mané, perdeu o Idrissa Gueye para esse jogo, e é um time que pegou um grupo tranquilo na primeira fase. Você, sem Mané, olha quem vira o astro da companhia, né? Exato. O Cissé, técnico do Senegal. Porque sem o Mané e sem o Gueye, o astro é o Koulibaly. Só que aí a gente lembra, o Qatar tem um gol na Copa do Mundo, do Montari, o centroavante reserva, que fez um gol pulando por cima do Koulibaly. Aí eu já tiro uma estrelinha do card dele, na hora de avaliar o zagueiro. Agora, Brasil ou Coreia enfrentam quem na próxima fase? Croácia. A Croácia tem um ponto. É um time que perde intensidade do meio do segundo tempo em diante. Por quê? Porque é o mesmo Modric, é o mesmo Brozovic, é o mesmo Kovacic, é o mesmo Lovren, e outras peças que poderiam ajudar não estão mais, né? Tem o Mandzukic que está na comissão técnica, né? não joga mais. O Rebic, que era o outro centroavante, brigou com a federação. Então, falta um centroavante,
nessa seleção da Croácia, tentaram colocar o Kramaric, e ele não é esse centroavante. Quando ele voltou para a ponta, melhorou demais o desempenho dele e da seleção. Agora, o meio de campo da Croácia com a bola no pé, para mim, o meio de campo, até pelo tempo de entrosamento, é o meio de campo que os jogadores mais se conhecem. Teve uma hora do jogo contra a Bélgica, foi um recital, eles trocando passes. Bateu no teto o time do Japão também. Eu acho que também contra o time da Croácia também a coisa é um pouquinho mais complicada. Eu gosto do Japão no segundo tempo, porque nitidamente o Moriyasu segura o primeiro tempo para ver o que está acontecendo, e aí no segundo tempo ele bota Hitsudoan, Mitoma, ele troca o Maeda, que é um centroavante que nem é muito bom, mas faz uma pressão muito grande na defesa adversária. Eu acho que o Japão está jogando 45 minutos. Estrategicamente, para pegar um time mais desgastado fisicamente no segundo tempo, e principalmente com a Copa avançando e os jogos prensados ali nos dias, realmente tem essa inteligência da equipe japonesa. Para a gente fechar a nossa live aqui, eu quero palpites para amanhã, deixando aí as boas energias para o Pelé. Palpite para amanhã, Brasil e Coreia. Não me venham com placares magros, porque é a Coreia do Sul ali. Não me venham com placares magros, é aquela pressão já, né? Tô brincando, o seu palpite para o jogo. 2-0. Não sei de um gol de diferença. 2-0. Acho que o Brasil não toma gol. E até o momento o time principal ainda continua sem levar, exato, né? sem levar o Alisson, por enquanto, é luva de ouro, como disse o Como é que pode ser luva limpa? Luva limpa, né? Exatamente. Como é que vai ser luva de ouro sem fazer uma defesa? Guarilha, não me venha com placares magros, por favor, para palpite para você de Brasil e Coreia. Para fugir um pouco do que o Rolim falou, eu vou de 3-0, viu? Opa! É assim que eu gosto. 3-0 Brasil. Olha, eu pedi aqui placares elásticos, eu vou ficar num seguro 2-0 aqui. Joguei a responsabilidade para vir aqui. Porque os últimos 10 minutos têm sido anárquicos nessa Copa do Mundo. Sim. Eles têm acabado com o bolão de todo mundo, né? Quem achou que ia comprar presente de Natal com bolão vai dar meia para a turma, né? Exatamente. Eu vou liberar para você ver o jogo da França agora, claro que você quer ver esse jogo de ataque contra a defesa, contra a Polônia. Vou deixar você ver esse jogo na Copa do Mundo aí. Já começou o jogo entre França e Polônia. Logo depois também tem Inglaterra e Senegal a partir das 4 da tarde. E amanhã sim, amigo, tem seleção brasileira em campo e o time principal da seleção brasileira. O jogo contra Camarões eu não consegui. Então, a partir de amanhã a gente vê essa vitória contra a Coreia e podem me cobrar depois. 2-0. Brasil é o meu palpite amanhã e a gente avança para enfrentar a Croácia, já fazendo aí o pacote completo. A gente se vê amanhã a partir das 11 horas da manhã, num pré-jogo da Seleção Brasileira. Vou estar ao lado do Marcos Uchoa aqui para a gente discutir Copa do Mundo, política, imprensa, Neymar, Tite, enfim, Brasil em campo amanhã pela Copa do Mundo. Um grande abraço para você, Guarilha, muito obrigado pela participação aqui conosco, todos os dias aqui fazendo esse bate-bola com a gente. Rolim, obrigado também. Um abraço. Muito obrigado pela participação aqui conosco. A gente se vê amanhã, a partir das 11 da manhã, 2 da tarde tem figuras e logo mais às 7 da noite tem lance final aqui no Lance. Um abraço para você e até lá.